Boa tarde a todos, mais uma vez reunidos aqui para o aprendizado, para as vibrações, para a assistência fraterna, e que Deus, Maria Santíssima, Jesus, esteja conosco, abrindo nossos corações para todo esse momento, e agradecendo muitíssimo pela oportunidade que nos dá. E assim, eu falo para vocês que hoje a Elza fará a prece, a Cris fará a leitura dos livros Palavra Eterna, e a Dona Carmen dará prosseguimento ao Livro dos Espíritos. Um bom encontro para todos nós. E assim, com os nossos corações cheios de amor e gratidão, e pegando esse gancho da filha da Cibele, bem-vinda ao nosso grupo, a todos que chegam ao florescer, e hoje em especial, vamos mandar um beijo de luz para o coraçãozinho da Dora. Fortalecimento para todos aqui que estão precisando, que se estenda essa luz de vibração de amor e de fortalecimento, e que esse grupo, conectados com vibrações, vamos assim mentalizar e a intuição dos nossos amigos da espiritualidade, o nosso agradecimento eterno. Então, vamos acalmar os nossos pensamentos, vamos respirar profundamente e mentalizar para que todos tenhamos um bom aprendizado e vamos seguindo no caminho de Jesus. E agora a Cris vai fazer Palavras de Vida Eterna, a lição de hoje. Lição 63. No campo da vida. Entesourando para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Paulo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 19. Se te encontras interessado no próprio aperfeiçoamento, aproveitar é a palavra de ordem. Repara o exemplo da natureza. O pão que te serve é a essência de muitos envoltórios que tornaram para o quimismo da gleba. O clima reconfortante do lar é produto da limpeza constante. Se te pretendes avançar no encontro do melhor, despoja-te do inútil. Muitos aspiram à tranquilidade, apegando-se à inquietação, enquanto muitos pretendem a primazia da fé, rendendo pleito à negação de si próprios. Querem a paz, guardando-se irritadiços e anseiam pela segurança do bem, afirmando-se eles mesmos tão endividados com o mal que não lhes sobra leve possibilidade de congregação à virtude. É natural estejamos nós sobre a carga de avilhantados problemas. Herdeiros de passado culposo, é preciso revisar as próprias tendências e ajuizar quanto às nossas necessidades para que não estejamos tateando na sombra. Contudo, se aspiramos a melhorar amanhã, é forçoso sermos melhores ainda hoje. Para isso, não vale simplesmente partilhar o trabalho geral, mas selecionar a experiência comum, assimilando-lhes o ensinamento. Não sintonizarás a antena do coração com as mensagens de toda parte. Recolherás aquelas que te enobreçam. Não comprarás aflições. Preocupar-te-ás com o que for justo. Não te esqueças, pois, de que viver é atributo de todos, mas viver bem é o caminho de quantos se dirigem, leais ao bem, para a divina luz da vida real. Essa lição ela é muito interessante, né? Porque nos leva a refletir o quanto que muitas vezes nós perdemos
tempo com coisas que, no fundo, não vão nos agregar. Quando ele fala aqui que é importante a gente não se perder nas sombras, não ficar aflito à toa, mas sim viver o presente, não viver preso a culpas, a ruminações do passado, ou mesmo a um bem-estar do futuro. Quanto que não vale a pena ficarmos irritadiços ou muito preocupados com uma certa segurança, perdendo o tempo com que a gente tem que fazer hoje. Eu entendi essa lição falando muito da gente não se apegar a memórias ou mesmo aflições que nos cercam, que nos rodeiam, mas sim a gente focar na fé, focar no trabalho que a gente tem que fazer hoje, observando, contemplando, aprendendo com a natureza, com aqueles que nos cercam, enfim, focando no que nós devemos focar. Eu vejo que muitas vezes nós sintonizamos a antena do nosso coração onde não devemos. Perdemos tempo, nos agarramos por muito tempo a coisas que nos desfocam. Então, o que eu quero dizer aqui, não me alongando muito, que nós devemos focar o nosso coração e a nossa mente no trabalho de hoje. Porque amanhã a Deus pertence. Se a gente tem algo a fazer hoje, fazer é hoje. Hoje sim, nós podemos fazer algo. O passado já passou. Não podemos fazer mais nada ao que passou. Como também não podemos fazer nada com o que está por vir. Nós temos que fazer hoje. Hoje. Cuidar do agora. Focar a nossa atenção nesse exato momento. Porque tem tanta coisa para fazer. Não percamos tempo. É isso. Para mim ficou essa reflexão dessa lição. Obrigada, Cris. Foi muito boa suas colocações sobre essa lição. A Elza levantou a mão. Por favor, Elzinha. Você está sem microfone, Elza. Desculpa. Pegando esse gancho da Cris, né? Não sejamos inúteis. Então, se a gente quer realmente seguir o caminho de Jesus, a gente não tem inutilidade, né, nesse campo. E no começo fala do entesourando para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Como que a gente vai preparar o nosso futuro? Eu não sei se essa palavra está correta no meu pensamento, mas esse entesourando seria a gente estar acrescentando tesouros morais para nós, para a gente seguir na nossa evolução. E quando a Cris falou da sombra, foi o que mais me chamou a atenção, porque aqui fala que é preciso revisar as próprias tendências e ajuizar quanto às nossas necessidades para que não estejamos tateando na sombra. O que é tatear na sombra? A nossa sombra são as nossas imperfeições. E com as experiências que a gente vai ganhando, a gente pode simplesmente passar por elas ou começar a analisá-las. E muitas vezes a gente passa por vários episódios e a gente não faz uma análise, tipo assim, passei por uma crise e tal, e foi muito difícil essa semana. Tá, foi, então é um exemplo. Então, o que eu tirei de proveito disso? O que eu aprendi com essa semana que foi difícil? Então, não adianta só o trabalho e passar pelo trabalho, a gente precisa agora
com que a gente já tem um pouco dessa bagagem, né, de aprendizado, é o que a gente vai fazer com isso, o que a gente está aprendendo com cada experiência que a gente vive. E eu fiz esse texto em 2015, né, no curso no Noel, e aqui eu coloquei no final uma coisa. Você pode nascer com problema financeiro, então, tá, essa parte você não vai precisar resolver. Mas é uma dádiva, né, que você vai ter de você não ter que lidar com situações difíceis financeiras. Mas aí o seu espírito, ele vai ter a escolha, o que eu vou desenvolver naquilo que eu preciso. Então, a gente tem que perceber aonde a gente tem que começar a trabalhar em nós mesmos. E desculpa se eu me estendi. Obrigada. Obrigada, Zinha. Bem posto. Mais alguém aí? Porque esse texto ainda dá um pouquinho de pano para a manga, né, gente? Esse primeiro parágrafo, que então ele já fala direito, é bem objetivo até, né? Se você quer o seu aproveitamento, né, aperfeiçoamento, aproveitar é a palavra de ordem. Então, é o que a Elzinha colocou aí agora, mais a Cris. Nós temos o momento de hoje, de agora. Então, que possamos ter essa consciência de quão precioso é esse tempo que nos é dado, para que a gente possa se aprimorar nessas virtudes que estão dentro de nós, querendo a toda prova serem testadas, né? Praticadas para poder brotar, né? Então, quando fala esse aproveitar, é você fazer o bom uso do tempo que lhe é dado. Porque é aqui nessa escola terrena que a gente tem a chance de pôr em prática todos os ensinamentos que estão adormecidos dentro de nós. De a gente colocar aqui em prática o que ele nos ensinou no plano espiritual. Nos deu o esquecimento para que a gente possa praticar aqui, né? Então, eu sempre falo, cada dia que passa, menos dias que nós temos para o nosso aperfeiçoamento. É como se o tempo estivesse escoando entre os nossos dedos, né? Então, para todos nós, cada novo dia é uma oportunidade única de se fazer diferente, no sentido de buscar esse aperfeiçoamento. Então, temos que realmente aproveitar o tempo que nos é dado, de forma de tesouro mesmo, né? Entesourando, tentando lutar pelo esse bem que Deus nos dá. Vou parar por aqui e ver se tem mais alguém tem colocações sobre esse texto tão lindo. Gente, só lembrando que o pão que te serve é a essência de muitos envoltórios que tornaram para o alquimismo da gleba, né? Gente, quantos envoltórios nós temos? Monte, né? Monte. Como Gabriela diria, monte, vó, assim, monte. E, de repente, esse monte de envoltórios que nós temos, nós vamos conhecendo-os um a um, para que a gente possa conviver com eles e, no final, a gente, de uma forma tão lúdica de conviver com eles, nós vamos fazendo as pazes com eles. Porque nós temos também essas gavetinhas do cérebro, né, que são camadas, que nós fingimos que não vemos, né? Mas são a nossa própria essência. E são essas camadinhas que, de repente, a gente vai abrindo devagarzinho e vai se espantando, né, Cris? E a gente fala, meu Deus, olha como eu sou, olha o que eu fiz. Misericórdia. Isso estão mostrando o meu egoísmo e eu que queria esconder tanto para ninguém ver, né? Então a gente esconde o egoísmo, a gente esconde a vaidade, a gente esconde os ciúmes, né? Mas existe um momento onde você se desmascara, você para de se subornar e você se apresenta para você mesmo. E você diz, uau, posso melhorar, né? Então, este campo da vida, ele passa a ser como esta gleba que ele fala, né? No fim, aparece o pão. Mas para ele ser um pão
gente, ele passa por 1000 procedimentos, né? Por 1000 processos, até ele chegar à tua mesa. Nós somos assim. Até o momento que nós nos apresentamos a nós mesmos, nós passamos por 1000 processos, né? E o melhor de tudo, nós estamos vivenciando um dos processos mais importantes na nossa vida, que é a nossa própria recuperação, né? Vamos chamar de recuperação, porque Deus nos dá a oportunidade de... Olha, tudo bem, meu amor, você não foi muito bem nesse exame, né, nessa última provinha, mas você vai ficar para recuperação, porque você tem futuro, né? Então a gente vai para uma recuperação e essa chance que Deus nos dá é uma chance tão importante, porque Ele vai pôr no nosso caminho pessoas que desafiam essa nossa recuperação, né? E falam assim: não tem jeito, nasceu torta, vai ficar torta mesmo. Você não vai conseguir. Esses são os nossos maravilhosos amigos espirituais, né? Que muitas vezes dizem assim: você vai tentar, não adianta, minha filha. Tempo perdido. E aí a gente se acha a tal, né? Porque vai tentar e vai conseguir. Né, Dorita? Não é assim que funciona? Aí fala assim, Bem vai. assim. É Não assim, adianta, Dorita. eu vou em frente, não adianta. Eu Não vou atrás. adianta. Nós vamos em frente. Esse é o campo da vida, né? E cada um tem o seu próprio campo, que ninguém vai adentrar a ele, a não ser nós. Porque eu posso dizer assim, Dora, pelo amor de Deus, você é espírita ou não é espírita? Você tem que fazer assim, assado, blá, 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 blá. Mas esse campo é teu. Ninguém sabe como proceder, o arado é teu, essa gleba é tua, e só você sabe o que você está passando. É verdade. Ninguém mais. Então, nesse campo da vida, maravilhosamente, muito bem colocado, né, pelo nosso Paulito da Viola, a gente aprende a galgar paulatinamente, vencer a nós mesmos, descobrindo estas camadinhas, né? Descobrindo essas gavetinhas que nós temos e pouco a pouco ir arrumando-as, né? Conforme nós conseguimos. Porque também a gente não pode arrumar a gaveta tudo de uma vez, né, gente? Depois você põe tudo na cama, depois você não sabe qual é a gaveta da onde, né? O que tinha mesmo nessa? Na primeira tinha isso, na segunda tinha aquilo. Então a gente vai conhecendo essas camadinhas pouco a pouco, para poder conviver com elas. E a gente se admirar e falar, uau, eu sou maravilhosa, né? Porque, ó, tô conseguindo até dobrar a roupinha bem bonitinha, né? Coisa que até pouco tempo atrás eu embolava assim, ó, e botava lá no cantinho, né? Agora não, agora já tô dobrando bonitinha. É só a gente conhecer as nossas camadinhas e as nossas gavetinhas que a gente faz um bom negócio, gente. Um bom negócio mesmo. Porque aí a gente se apresenta sem maquiagem, né? Você tá maquiada hoje, Dora? Tô com uma Eu máscara também. linda, Eu sorriso também. nos lábios e amor no coração. E ninguém me tira essa máscara, não. Isso Deu mesmo. rima, ó, da música. Tá certo. E é isso, Não gente. adianta Desculpa. vir com a batalha que a gente tem que vencer. E a gente Opa, consegue com Deus no comando, sempre, né? sempre. É. E é isso. Desculpem aí minha intromissão. Maravilhosas suas palavras, como as das meninas também. Obrigada, gente. Muito lindo, Ana Carmen. E aqui ele vai se colocando para cada parágrafo, né? Ele coloca assim: se pretendes avançar ao encontro do melhor, despeja, né? Livre-se do inútil, né? E às vezes a gente deixa o inútil como comandar a nossa vida, né? A gente se joga sobre
uma força sobre aquilo que é o supérfluo na nossa vida, achando que aquilo vai preencher os nossos espaços vazios, né? E a gente se engana, né? E aí a gente passa para olhar para dentro de si, como a dona Carmen falou, né? Essas 1000 gavetinhas que nós temos aí dentro, e a gente descobre que o maior inimigo que nós temos somos nós mesmos. Quando nós nos boicotamos junto a essa lição de abrir essas gavetinhas e fazer essa limpeza que a gente precisa fazer, e organizar o que precisa ser organizado, deixar ali aquilo realmente que é o importante, né? E tentar pôr para fora os inúteis, né? A inutilidade, né? Então, a gente se vê frente a nós mesmos, e nem sempre nós temos essa coragem de nos enfrentar, nesse sentido de fazer essa limpeza dentro de nós, né? Varrendo cada cantinho, que é muito, muito difícil. O outro parágrafo também que ele coloca muito bem aqui, quando a gente se encontra num clima reconfortante de um lar, isso significa que houve um trabalho de alguém trazendo esse ambiente de conforto no lar, seja da parte física, com limpeza, com organização, e seja também fruto do amor que ali é colocado em cada atitude do pai, da mãe, dos filhos, né? Então, tem lugares que você adentra e que você não quer sair, porque a energia é tão boa e tão maravilhosa que você chega ali, é que nem casa de vó, né? A gente chega e não quer ir embora nunca mais. A gente quer ficar, né? Então, esse reconforto é fruto de um trabalho cotidiano de quem ali reside, né? Que faz o trabalho físico e faz o trabalho espiritual, né? De manter a harmonia, a luz dentro de sua casa, através da prece, através da autovigilância do comportamento. Então, eu achei bem interessante, sim, a gente pensar nesse reconforto que é a gente ter o lar, né? E o quanto cada um de nós colabora para que esse ambiente seja de reconforto e gostoso para todos, né? Tanto quem mora quanto quem está chegando, né? Essa lição é muito, muito, muito linda. Deixa eu deixar para outras pessoas falarem. Ah, Guadá, acho que quer falar, eu estou desconfiada que ela quer dar uma palavrinha. É um minutinho aí, Guadá, que nós já estamos chegando no momento da dona Carla. Ok. Então, eu gostei muito de ler o último parágrafo que fala que viver é atributo de todos, mas viver bem é uma escolha de quantos se dirigem pelas leis ao bem, para a divina luz da vida real. Quer dizer, viver é para todos, mas como viver bem é uma escolha nossa quando temos as leis do bem nos guiando. Então, isso eu adorei, porque estamos no caminho, né? Estamos tentando aprender, estamos tentando seguir essas leis. E é muito bonito o que cada um falou, e o grupo realmente cada vez mais nos faz crescer um pouco. Cada um com sua experiência, com as suas palavras, e até com os abraços que a gente acaba dando, as vibrações que a gente vai trocando entre nós. Isso é muito gostoso de sentir. Obrigada mesmo. Obrigada, Um minuto. Guadá. Joana, A gente não está te ouvindo direito, seu Josemar. Vamos ver. Tá melhor? Eu acho que o seu microfone não estamos ouvindo direito, não. Peraí, eu vou desligar aqui Melhorou um pouco. Agora parece que melhorou. Pode falar, Patrícia. Melhorou? Vamos lá. Melhorou. Vamos lá. Ó, são três parágrafos que me chamam a atenção. Se te encontras interessado no próprio aperfeiçoamento, aproveitar é a palavra de ordem. Outra, se você encontrar ao encontro do melhor, resposta do inútil. E outra, faz o que for melhorar hoje, né? Para que
aspiramos a melhorar amanhã, é forçoso sermos melhores ainda hoje. Então, em todas as funções, humanos nos chamam de atenção. Foco na sua missão. Não desvie, né? Instituições, no atendimento com pressas, com pessoas muito foco. Né? Para ascender, melhora ainda hoje, não espera amanhã. Obrigado. Você está sem microfone. Viu, dona Carmen? Acho que agora já estamos na hora da leitura do Evangelho mesmo. Tá bom, e eu não sei bom. se a senhora vai querer comentar a lição 188, né? Acho que a Elza até colocou para a gente uma pergunta aí no grupo. E na semana anterior a gente ficou de quem ler, tivesse dúvida, para dar uma comentada, acho que na 188. Isso. E dar prosseguimento hoje a partir da 192, né? 192 em diante. Vamos... Isso, porque a 192 ela é bem grande, né? Na 192... Não é grande, é a 195 que é grande. Bom, gente, é assim, olha, vamos fazer só assim por cima. Alguém ficou com dúvidas além da Elzinha? A Elzinha não ficou com dúvidas, ela só ficou admirada. Foi, Elzinha? Foi isso mesmo. Isso é uma coisa que eu tenho até vergonha de perguntar, mas tipo assim, essa aproximação, essa reunião que é feita no Sol, então os espíritos superiores, imagino que a elevação deles é tão assim leve, né, a fluidez, mas e esse calor do Sol, sabe? Eu fiquei pensando, não sei se é besteira minha, mas é difícil da gente imaginar isso, é só isso que passou pela minha cabeça. É que nós somos humanos, né? Nós ainda temos um perispírito muito pesado, muito grosseiro. Então, eles não. Eles têm um perispírito bem sutil, ao ponto deles estarem onde eles estão e eles viverem. E nós, quando pegamos, às vezes, 34, 35 graus, né? O pessoal já fica assim, né? Já fica tudo desesperado. Então, mas é porque nós estamos na Terra, nós temos um perispírito ainda muito grosseiro. Então, é por isso, Elzinha, só por isso. Tá bom. É a Maricele que levantou a mãozinha, foi? Levantei com medo do povo acordar, mas está todo mundo dormindo. É o seguinte, o livro que eu estou lendo, de Teresa de Lavoisier, né, das distâncias dos mundos, do sistema solar, fala isso que a dona Carmen falou, que tem planetas com 420 acima ou abaixo de zero, sabe, Elzinha, né? E que os nossos olhos não captam, mas eles têm todo um corpo apropriado para aquele lugar, para receber aquele calor, para viver com aquilo. Por isso que eles sentem dificuldades aqui. E uma coisa que eu fiquei sabendo que é muito científico para minha cabeça, é que os micróbios e as bactérias dos astronautas crescem no ambiente. Eu não sabia se você sabia, mas eu não sabia. Quando está fora de órbita, as bactérias e os vírus, eles crescem desproporcionalmente ao crescimento aqui da Terra. É muito interessante, né? Pois é. Aí a gente fica imaginando, né, Maricele, como a gente precisa se preparar para entender
o papel que nós fazemos aqui na Terra, né? É, É muito simples isso, né? E eu já vim preparada para poder ficar aqui na Terra nessa condição que eu vivo, né? É assim que o ser humano pensa. Então, até onde eu aguento viver de uma forma tal, conviver, não é viver somente, é conviver de uma forma tal com aquilo que ainda é um pouco difícil de aceitar e de você estar preparada fisicamente para isso também, né? Então, isso faz tudo, por isso que eu sempre falo, gente, tudo faz parte do todo. Tudo faz parte do todo. Então, se eu convivo com isto, é porque eu já vim preparada para isto. Né? É só a gente aceitar e ver as leis de Deus que não erram, né? Elas são soberanas e justas. E aí a gente aprende a conviver até com aquilo que você nunca imaginaria precisar conviver, né? A vida material pode ser, é verdade. A gente tem que estar preparada para tudo. Vamos lá então, pessoal. Ó, eu falei que a gente comentaria, né, essa pergunta, e depois nós faríamos da 192 até a 196A, tá bom? Não, comentar 183, ou 188 até a 191. Agora a gente... Ficou 192, 93, 94, né? Isso. Isso. Então, a 91 podemos já seguir? foi. Podemos, dona Carmen. É 192 agora. É 192 até a 196A. Tá bom? Então, a gente vai fazer assim um combo hoje. Por uma conduta perfeita, podemos vencer já nesta vida todos os degraus, todos os graus e tornar-nos espírito puro sem passar pelos intermediários? E ele responde: não, pois que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que ele desconhece e nem pode compreender. Pode ser tão perfeito quanto a sua natureza eterna o permita, mas esta não é a perfeição absoluta. Da mesma maneira que uma criança, por mais precoce que seja, deve passar pela juventude antes de chegar à maturidade. E um doente deve passar pela convalescença antes de recuperar a sua saúde. Além disso, o espírito deve adiantar-se em conhecimento e moralidade. E se ele não progrediu senão num sentido, é necessário que o faça no outro, para chegar ao alto da escala. Entretanto, quanto mais o homem se adianta na vida presente, menos longas e penosas serão as provas seguintes. Sensacional isso, né, gente? Fala a verdade, né? Quer dizer, se eu me aprimorar com destreza, subindo o pico do Himalaia, fazendo uma escala maravilhosa, uma escalada maravilhosa, vai ser tão fácil quando eu chegar na Terra, né? Porque eu vou falar assim, nossa, foi uma subida e tanto, né? Foi uma escalada pedregosa. Então a Terra vai ser assim, quando você põe o pé no chão, você fala, uau, isso que eu queria, graças a Deus, né? Então é assim a nossa evolução, né? A gente é difícil, mas não é impossível. E quando nós passarmos novamente por algum período um pouquinho assim turbulento, a gente vai falar, ixi, imagina, facinho, facinho. Isso daí não vai ser difícil nada. Porque nós, afinal de contas, fomos para o Himalaia, né, gente? Pelo amor de Deus, né? E subimos, ali, ó, pouco a pouco, né? Vamos lá, 192A. O homem pode assegurar-se, nesta vida, uma existência futura menos cheia de amarguras? Sim, sem dúvida. Pode abreviar o caminho e reduzir as dificuldades. Somente o desleixado fica sempre no mesmo ponto. Bárbaro isso, né?
Pode um homem descer em suas novas existências abaixo do que já havia atingido? Em sua posição social, sim, como espírito, não. A alma de um homem de bem pode animar noutra encarnação o corpo de um celerado? Não, pois ela não pode degenerar. Gente, lembrando, hein? O espírito não retrocede. Ou ele estaciona ou ele vai para frente. Então, todas as nossas dificuldades já estavam sendo previstas na nossa história. Então, cada um de nós tem a sua própria história. E já estava escrito na minha própria história. Pelo esforço que eu fiz onde? Lá atrás. Então, se eu quero ter uma encarnação próxima um pouquinho mais leve, eu tenho que me comportar bem agora, né, pessoal? Para poder fazer jus a pelo menos a uma reencarnação futura. Uau! Muito suavezinha, né? Aí a gente vai reencontrar pessoas que a gente vai falar, ai, mas que maravilha, que saudades. A gente não vai falar assim, de novo, eu não acredito. Vai ser mais fácil, né? A alma de um homem perverso pode transformar-se na de um homem de bem? Sim, se ela se arrepender. E então será uma recompensa. A marcha dos espíritos, aí é Kardec falando, tá? A marcha dos espíritos é progressiva e jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente da hierarquia e não descem do plano atingido. Nas suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, mas não como espíritos. Assim, a alma de um poderoso da terra pode mais tarde animar um humilde artesão, e vice-versa, porque as posições entre os homens são frequentemente determinadas pelo inverso da elevação dos sentimentos morais. Herodes era rei e Jesus um carpinteiro. Que lindo, né, gente? A possibilidade de melhorar numa outra existência não pode levar certas pessoas a permanecerem no mau caminho com o pensamento de que poderão corrigir-se mais tarde. Aquele que assim pensa não acredita em nada, e a ideia de um castigo eterno não o coibiria mais, porque a sua razão a repele, e essa ideia conduz à incredulidade. Se apenas se houvessem empregado os meios racionais para orientar os homens, não existiriam tantos céticos. Um espírito imperfeito pode pensar, como dizes, em sua vida corporal. Mas uma vez liberto da matéria, pensará de outra maneira, porque logo perceberá que calculou mal, e é então que trará numa nova existência um sentimento diverso. É assim que se efetiva o progresso. Eis porque tendes na terra uns homens mais adiantados que os outros. Uns já têm uma experiência que os outros ainda não tiveram, mas que adquirirão pouco a pouco. Deles depende impulsionar o próprio progresso ou retardá-lo indefinidamente. O homem que se encontra numa posição má deseja mudá-la o mais rapidamente possível. Aquele que se persuadiu de que as tribulações desta vida são a consequência de suas próprias imperfeições, procurará assegurar-se numa nova existência menos penosa. Este pensamento o desviará mais da senda do mal que o pensamento do fogo eterno, no qual não acredita. Gente, sensacional, né? Mas é assim mesmo que funciona. Dá tempo de ler a 196 e a 196A, Joana? Ou você quer deixar para a semana que vem? Eu acho que dá tempo, dona Carla. Tem uns. Dá? Dá tempo. Tem. Ah, então tá bom. Então vamos lá. Elas são pequenininhas. 196. Só podendo os espíritos melhorar-se pelo sofrimento e as tribulações da existência corporal, segue-se que a vida material seria uma espécie de crivo ou de depurador,
pelo qual devem passar os seres do mundo espírita para chegarem à perfeição? Sim, é bem isto. Eles melhoram através dessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Mas somente depois de muitas encarnações ou depurações sucessivas é que atingem num tempo mais ou menos longo e segundo os seus esforços o alvo para o qual se dirigem. 196A. É o corpo que influi sobre o espírito para melhorar o espírito que influi sobre o corpo? Ou o espírito que influi sobre o corpo? Teu espírito é tudo. Teu corpo é uma veste que apodrece. Eis tudo. Temos no suco da vida uma imagem material dos diferentes graus de depuração da alma. Ele contém o licor chamado espírito, ou álcool, mas enfraquecido por grande quantidade de matérias estranhas que lhe alteram a essência. E não chega à pureza absoluta senão depois de muitas destilações, em cada uma das quais se despoja de uma impureza. O alambique é o corpo, olha que chique, gente. O alambique é o corpo no qual ele deve entrar para se depurar. As matérias estranhas são como o perispírito, que se purificam a si mesmo, à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Não é bárbaro isso? Quer dizer, o nosso corpo físico, ele precisa... Não, o nosso espírito precisa deste corpo físico para ir se aperfeiçoando, né? Então, quanto mais eu entendo, compreendo, aceito, perdoo, me adapto a determinadas situações de uma forma tranquila, sem aquele sofrimento atroz, mais o meu espírito está evoluindo. E quanto mais eu cuido do meu corpito maravilhoso, que é o templo desse espírito, mais eu estou dando oportunidades para o meu espírito evoluir. Olha que coisa mais linda, né? Um dia eu chamei uma pessoa aqui para arrumar um negócio que tinha quebrado aqui em casa, mas ele acendia um outro cigarro com aquele que ele ia apagar naquela hora. Aí eu falava assim, mas o senhor não me falou que tem problema de pulmão, que o senhor teve até internado? É. Então, e o senhor acende um cigarro com o outro? O senhor emenda? É por metro? É isso? O senhor fuma por metro? Aí ele falou assim, eu vou morrer do mesmo jeito? Eu falei, tá bom, então o senhor tem a sua livre escolha, o senhor faz o que o senhor quiser. Mas a gente também escolhe como quer morrer. O senhor já viu alguém morrendo de asma? Não. Eu falei, é bom o senhor pensar, porque a pessoa às vezes escolhe. E o senhor podia escolher um pouco melhor, né? Porque o senhor fumando desse jeito e o senhor teve uma pneumonia que precisou internar, me admira muito. A gente precisa tomar cuidado com esse corpinho, né? Aí ele ficou olhando, acho que ele pensou, coitada, a véia tá gagá, né? Mas essa é a grande realidade, né? A gente precisa tomar muito, muito cuidado com o nosso corpo, porque ele é o templo do nosso espírito, né? E a gente precisa caminhar a longos haustos para chegar mais depressinha, né? Ao nosso grande objetivo, que é a nossa perfeição moral um dia, né? Daqui a... sei lá, outro dia aqui com o Luiz Armando a gente estava discutindo daqui a quantas encarnações ainda. Eu falei, não tem medida não, Luiz. Não tem medida para isso. Mais de milhões, né, de encarnações. Mas tá tudo certo. E é isso, gente. Para a semana que vem eu vou sugerir para o pessoal e para a Joana, da 197 até a 199, porque ela é longa, a 199 é longa. Não, a 199A, ela é longa, um pedacinho a mais. Pode ser, Joana? Pode ser, dona Carla, já está até anotado aqui. Tranquilo. Tá.
Obrigada, dona Eu só tenho, imagina, só tenho que agradecer, viu, gente, pela paciência e agradecer pelo grande aprendizado desta tarefa, né? Graças a Deus. Por muito que a gente fale do Livro dos Espíritos, sempre vai ter uma coisa que para nós nos passou desapercebida, né? Então, sempre uma grande oportunidade. Muito obrigada a vocês, tá? E bom resto de trabalho aí para todo mundo. E com essa fala da Carmen, que com esse agradecimento de tantos aprendizados e os estudos dessa noite, nos faz pensar que na hora da dificuldade, durante a semana, a gente pode rever o nosso evangelho, rever esses pontos que foram falados hoje, para que a gente se sustente no nosso caminhar e a nossa escolha de como nós queremos seguir o nosso caminho. E com esse pensamento e com nossos corações tranquilos, vamos nos conectando, esse grupo lindo florescer, para que a Joana seja intuída com muito amor, com muita luz, para que essa prece venha nos confortar e acalmar os nossos corações, e que a parte do trabalho, do segundo trabalho que se segue, seja feito com muito amor e muita gratidão. Graças a Deus. Boa tarde a todos. Quanta alegria estar com vocês novamente, nesse aprendizado do Evangelho de Cristo. Carpem diem, aproveite o dia, aproveite seu tempo, deleite-se no prazer de estar no bem, de fazer suas preces, de ter gratidão, de ter o trabalho em suas mãos, de servir, de construir o amor fraterno dentro de si, de poder dia a dia compartilhar a sua vida, a sua história, o seu viver com tantos irmãos, que são as criaturas que Deus colocou em seu caminho. Irmãos, todos nós devemos, durante todo o nosso tempo aqui, no planeta Terra, avançar na consciência divina das leis, entendendo que o nosso tempo aqui é muito precioso. A lição deixou bem claro para todos vocês que devemos aproveitar cada momento, tentando vivenciar essas leis divinas, tentando trazer para fora o que já está dentro de nós, essas sementes que implantadas por Deus, da caridade, do amor, da bondade, do amor pleno da luz. Busquemos, então, tudo isso em nós. E para isso é necessário que nós todos nos enxergamos de forma clara, objetiva e sem medo. Eu conheço diante deles. É desta forma que poderão avançar. Quando tiverem um autoconhecimento de si, buscando esse aprimoramento, através da sustentação da palavra de Jesus, no Evangelho, procurando todos os dias levantar o pensamento na alta sintonia do bem, do amor, pedindo essa sustentação, pedindo, rogando a toda a plenitude espiritual, para que abra nossos olhos de coração, para que a gente não se deleite na reclamação, mas a gente se deleite na tarefa de fazer o que é necessário. Que delícia estar aqui, irmãos, com vocês, todos num único pensamento, de amor, de luz, de bem, e do trabalho fazer. Então, hoje, mais uma vez, eu junto com vocês, rogo que tenhamos muita paciência, até conosco mesmo e com os irmãos ao nosso redor. Você que já tem uma maior compreensão, acalente aquele que precisa, dê o colo àquele que precisa, dê o abraço. Não tenha impaciência, tente ser pleno em cada momento, trazendo para fora todo esse amor que você tem dentro, todo esse vontade de servir,
toda essa vontade de distribuir essa lei divina através de seus atos, da sua postura, da sua energia que você batalha e constrói dia a dia. É com isso que a gente avança rumo a essa perfeição que todos nós queremos. Queremos a paz, a tranquilidade e a serenidade. E isso só chega com muito trabalho, com muito tempo. Por isso que o tempo é precioso demais para ser desperdiçado. Aproveitem todo o tempo que lhe é dado para trabalhar consigo mesmo, nesta seara que o Pai te permite. Mas, irmãos, vamos lembrar de todos os nossos irmãos do planeta Terra. Vamos agora em prece, de muita harmonia, de muita união, de muita paz e muito amor, lançar sobre esse planeta as nossas vibrações, rogando ao Pai misericordioso que nos proteja nos dias de tentação, que seu Filho Jesus não desista de nós e que seja nosso guia todos os dias, que possamos juntos amar todo o planeta Terra, amar todos os irmãos e amar na profundidade da nossa alma, Criador, seu Filho amado, e a Maria Santíssima, que nos abraça nesse momento, com esse manto lindo de luz, paz e amor, nos dando o acolhimento que precisamos neste momento. E com isso se estenda para todos aqueles que nos veem na mente, neste momento, sejam eles nossos irmãos encarnados ou desencarnados, que eles possam receber agora o nosso abraço, essa vibração. Sintam a paz adentrar em ti. Esse movimento sutil de paz e de amor, de plenitude, junto ao Pai. Obrigada a todos vocês por exercer este serviço junto ao planeta Terra, tão necessitado. Orem sempre, tenham na prece a sua boia salvadora e de sustentação. A força da prece é enorme, pois neste momento o poder divino está com você, porque elevou o seu pensamento e desejou no fundo do coração o bem, a bondade e o amor. A prece é o alimento que falta em muitos lares. Não se perturbem pelos desafios, pela tormenta. A prece te trará a paz, te trará o pão. Lembre-se disso no decurso da semana. E com este sentimento de muita gratidão, estendemos as nossas vibrações ao Cristo Redentor, em gratidão profunda, por nos alimentar e nos dar força para seguir a jornada. Que todos tenhamos um ótimo final de dia, com a leveza de um dever cumprido, quando oramos pelo irmão. Obrigada a todos. Que Deus, em sua infinita bondade, nos permita o exercício da lei divina nos dias que nos cabem. Que mesmo no desespero, que mesmo na desesperança que às vezes nos assalta, que nenhum de nós esqueça
a prece. Jesus, que Ele esteja conosco e que tenhamos uma boa tarde. Agradeço a todos a participação e que tenham essa paz de Cristo com vocês e em seus lares. Obrigada. Então, a gente encerra essa primeira parte dos trabalhos, né? E para aqueles que podem, ter disponibilidade, que possam ficar conosco na segunda parte dos trabalhos, onde iniciaremos a assistência fraterna, à distância, aos irmãos que estão listados no grupo. Vamos encerrar, então, essa primeira